E aí, pessoal, tudo bem? No último vídeo, a gente calculou o momento angular sobre um ponto S associado a um sistema de N partículas pontuais, né? Como que a gente fez isso? A gente etiquetou, né, cada partícula individual por um índice J, sendo J indo de 1 até N, né, para o sistema de N partículas, e sendo o J, a gente considera a jotésima partícula tendo massa m de índice J, e velocidade v índice j, o momento de todas as partículas individuais no sistema, portanto, né, perdão, o momento de cada partícula individual no sistema é P índice J, que é a massa da jotésima partícula vezes a velocidade da jotésima partícula. A gente considerou um vetor R índice SJ como sendo o vetor que sai do ponto S da até a jotésima partícula, e um ângulo θj como sendo o ângulo entre o vetor R índice SJ e P j. Então, só lembrando como que a gente fez para o nosso sistema, né? Nosso sistema de partículas, a gente tinha um ponto de referência, tá? S, e a gente tinha uma série de partículas, tá? Partícula M1, massa M1, outra partícula com massa M2, M3 e até chegar na jotésima partícula, massa MJ. Essa jotésima partícula, ela tem um vetor posição R índice J, okay? E ela tem um momento. Mesmo que esteja parada em relação ao referencial, em relação a infinitos outros referenciais inerciais em momento. Então, ela tem um momento. P, CJ. Ok? O momento faz com a reta da posição um ângulo θ. Tanto como se θj. Ok? Então, essas são as variáveis importantes para escrever cada partícula individual. Vimos também que o momento angular dessa jotésima partícula é descrito como o produto vetorial entre a posição e o momento dessa partícula. Ok? Então, o momento angular do sistema de partículas, portanto, é a soma vetorial dos momentos angulares individuais. Se eu quiser descrever o momento angular do sistema, sempre sobre um ponto de referência, escrevo a somatória de cada um dos momentos individuais sobre o mesmo ponto de referência. Em outras palavras,
Estou descrevendo a somatória. Todas as partículas do produto vetorial entre a posição de cada partícula e o momento linear de cada partícula. Okay? A variação do momento angular do sistema da partícula sobre o ponto S é dado pela derivada temporal desse valor. Então, ds, sistema, tempo, t, é, portanto, por definição, d dt do somatório todas as n partículas sobre todas as n partículas dos momentos individuais dela, momentos angulares individuais, né? Ou, as palavras, colocando a derivada para dentro da somatória, temos a somatória sobre todas as n partículas. Tá. E a gente aplica a regra do produto, né? Então, derivada da posição tempo, vetor PJ, mais posição tempo, vetor, derivada do momento linear. Okay? Como a velocidade da j partícula é dada por d, a variação, a derivada da posição da j partícula no tempo, então o primeiro termo a gente vai acabar fazendo o produto vetorial da velocidade por ela mesma. Então, a gente está falando de dois vetores que são paralelos, no caso, quase coincidentes, né? A diferença é só o módulo dela, que é normalizado pela massa. Então, o primeiro parâmetro zero. Então, o produto vetorial, né, ele vai ser só relevante para o segundo termo, né? Dessa forma, explicitamente, olhando só para o primeiro termo, a derivada temporal da posição vetor momento nada mais é do que a própria velocidade linear pela j em relação a s, vetor massa da partícula j vezes a velocidade em relação a s da partícula. Os vetores são paralelos do zero. Ok? Então, se a gente agora olhando para o segundo termo, a gente sabe que a derivada temporal do momento linear é a força, né? A força sobre a partícula j. Dessa forma, olhando, substituindo a expressão para a variação do momento angular total, nós temos que a variação do momento angular do sistema sobre o ponto S no tempo é dado pelo somatório de todas as partículas da posição de cada partícula, o produto vetorial entre a posição de cada partícula e a força aplicada sobre cada partícula.
E o que é, por definição, esse produto vetorial? Esse produto vetorial é o torque. Então, a variação temporal do momento angular no sistema, subsistema, é o somatório dos torques individuais da partícula sobre o ponto S. Ok? E nada mais é do que a somatória dos torques externos e dos torques. Ok? E isso simplifica as coisas, né? Ok? Só que a gente já viu que quando a gente assume que todas as forças são forças internas, elas estão sempre aplicadas diretamente sobre a linha conectando dois objetos interagentes. Então, a torque interno sobre um ponto S, né, é zero. Então a gente já tem essa simplificação, considerando como todas as forças como forças internas, né? Obviamente, se a gente mudar o sistema, a gente não tem. Mas, para o caso, para apenas internas, então, a consequência é que os torques internos zero e todas as forças são aplicadas na mesma linha que conecta os dois objetos. Okay? Então, a gente acaba simplificando as coisas nessa situação, dado que a somatória sobre todas as partículas do produto vetorial entre a posição de cada partícula individual e a força da partícula é o somatório das torques duais e isso é exclusivamente torques externos. Okay? Dessa forma, a conclusão é que para esse tipo de sistema, os torques externos serão dados pela derivada temporal do momento angular do sistema sobre o ponto S. Ok? Então, essa expressão para os torques externos sobre o ponto S. Os externos sobre o ponto S é igual a derivada temporal no momento angular do sistema sobre esse ponto. Tá? Então, vamos partir para um exemplo. O exemplo é o seguinte: eu tenho duas partículas de massa m e elas estão se movendo em um círculo de raio r com velocidade angular w, ômega, perdão, de módulo ômega z e apontando no sentido com a chapéu. Tá? Ômega z é positivo, pior que zero. Ômega, ela está apontando exclusivamente sobre o eixo z. Então, ela está em um plano paralelo
mas a uma distância h sobre o plano XY. Então, a partícula ela está localizada, cada partícula ela está localizada em pontos opostos do círculo, ok? Então, de matemática, né? Tem uma trajetória circular que essas partículas fazem, tá? Essas partículas estão localizadas em extremidades opostas. Ela está aqui. Ok? Ah, dentro do sistema de nada, tem um eixo Z, passa pelo centro. Olha. E o plano XY está a uma altura H está a uma altura H. Esse círculo. Isso. Aqui. H. Esse círculo tem raio R. Tá? Partícula 1 tem momento P1 entrando no plano da tela. Partícula 2, momento P2 saindo do plano. Okay? Velocidade angular. Conta o Z. Ômega módulo chapéu. Okay? E esse é o esquema do problema. Tá? A ideia agora é encontrar a magnitude e a direção do momento angular sobre o ponto S, que é a origem. Tá? Então, o momento angular sobre a origem é a soma da contribuição de cada objeto. O cálculo de cada contribuição ele é idêntico ao cálculo do exemplo anterior que a gente fez, chamado a rotação de uma partícula sozinha. Bom, então, para a partícula 1, né, partícula 1, as variáveis notáveis usar coordenadas cilíndricas, os versores elas mudam com. Então, para a partícula 1, o sistema de coordenadas que a gente vai adotar nesse instante
vai ser R, chapéu para a direita, K, né? Seta, chapéu, saindo. Bom, a partícula vai ter posição. Então, que é R e 1. E vai gerar um momento angular, né, que é dado pela regra da mão direita. Angular. Ali. Ok? Então, nesse caso, o momento angular sobre o ponto S, essa partícula, LS1, é o produto vetorial entre posição e momento linear. A posição é descrita como R, chapéu, mais H, a chapéu, e o momento linear é a massa vezes a velocidade linear, R, ômega Z, θ, chapéu. Okay? Dessa forma, temos que momento angular m r ao quadrado ômega z sentido chapéu mais menos h mi r ômega z no sentido. Okay? Para a partícula 2, a gente vai ter que orientar outro sentido, né? Agora, é chapéu esquerdo, a chapéu para cima, θ, chapéu saindo da tela. Ok? A partícula tem uma posição RS2 e a direção angular então, okay? Para o caso da partícula 2, então, momento angular de 2 é dado pelo produto vetorial de RS2 P2. RS2 é o raio vezes R2 chapéu, mais a altura vezes K chapéu, e
PZ dois, né? E P2 é M R Z. Zeta chapéu. Isso vai dar exatamente a mesma expressão de cima, né? A diferença é que onde havia cursor R chapéu 1, agora vai ter cursor R chapéu 2. Vai dar Mi quadrado é Z menos H R R chapéu 2. Ok? Como as partículas elas estão localizadas em pontos opostos do círculo, existe uma relação de vínculo. Ok? A relação de vínculo é que o versor R1 é menos o versor R2. Então, a soma vetorial sobre os pontos vai dar só componentes no eixo Z. Dessa forma, o momento total do sistema é o momento, a soma dos momentos individuais, vetorial, né? Vai ser exclusivamente os componentes sobre os dois momentos angulares dos vetores, né? Se a gente for Mi só, vai ter pouco. Então, se eu for olhar só os angulares do vetor, momento angular causado pela 1, de forma simétrica. 2 e total e 1, que é, tá? O momento de inércia, as duas partículas sobre o eixo Z, é dado por R quadrado. Tá? Então, dessa forma, a gente verifica que o momento angular total é o momento de inércia vezes a velocidade angular. O ponto importante desse exemplo é que os dois objetos eles são simetricamente distribuídos, né? Em relação ao eixo Z. Eles estão em pontos opostos da órbita circular. Então, o momento angular dos dois pontos, sobre qualquer ponto S ao longo do eixo Z, tem que ter o mesmo valor. Ls de 2mr quadrado ômega k chapéu, que é constante em magnitude e aponta na direção Z, Z positivo.
Esse resultado generaliza qualquer tipo de corpo rígido que tem massa distribuída simetricamente sobre algum eixo de rotação. Então, vou fazer mais um exemplo. A gente vai considerar um sistema de N partículas, né, e 2 pontos, um ponto A e um ponto B. Ponto A, B, separados. B. O sistema tem N partículas, então a gente vai olhar para a geotésima partícula, massa MJ. MJ está a uma distância RAJ, tá? PJ. E ela tem uma velocidade ok? Então, o momento angular da geotésima partícula sobre o ponto A é dado por L AJ igual R J vetor MJ PJ. O momento angular do sistema, partículas sobre o ponto A, é dado pela soma LA, é a soma sobre todas as partículas, dos momentos angulares individuais. Portanto, a soma de partículas do produto vetorial entre RAJ e MJ é, o momento, o momento angular B pode ser calculado de forma semelhante e é dado por B em ok? A gente pode substituir. Se a gente pensar, né, que existe uma relação entre os vetores A e B a partir dessa distância, né? Existe essa relação que eu posso reescrever R a J sendo R J mais RAB.
A gente pode substituir a expressão na expressão para RA. Então, momento angular sobre A. Olha, todas as partículas. Sobre todas. De R. E. Mais. Vetor. Isso é somatório de ficando distributiva, né? N, PJ. Vetorial PJ mais de vetorial. O primeiro termo dessa equação é o momento angular, exatamente o momento angular sobre o ponto B, né? O vetor RAB é uma constante, então ele pode ser retirado para fora da somatória. E no segundo termo, né? Então a gente vai ficar só o momento linear, né? A gente pode reescrever esse termo olho aqui, coisa muito mais simples. LA é igual a LB mais R vetor somatório até N MJ, veja. Ok? A soma no segundo termo é o momento total do sistema. Então, momento total do sistema exatamente dessa forma. Então, o momento angular sobre o ponto A e B estão relacionados. E a relação é dada por LA, LB, mais AB, momento do sistema. Então, se o momento do sistema é zero, caso de ausência de forças, né? Então, o momento angular é o mesmo para qualquer ponto. LA. OLB. A condição de que o momento linear seja zero. Momento linear total sobre o sistema. Em particular, o momento do sistema de partículas é zero, por definição, no centro de massa, tá? O referencial do centro de massa, porque no referencial do centro de massa, de fato, né? De fato, o momento linear, né? É zero por definição. Então, o momento angular é o mesmo sobre qualquer ponto
no referencial do centro de massa. Então, às vezes é conveniente a gente trocar por esse referencial. Ok? Agora a gente vai mostrar que para um eixo fixo de rotação, o componente do torque que causa velocidade angular, variação de velocidade angular, é o análogo rotacional da segunda lei de Newton. Ou seja, os torques externos o S é igual ao momento de inércia vezes a aceleração. Tá? Também a gente vai ver que esse é um caso especial de um resultado ainda mais geral. Torques externos de S é a derivada temporal do momento sobre S. Okay? Então a gente vai considerar um corpo rígido rotacionando sobre um eixo fixo, passando por um ponto S e tomar o eixo fixo de rotação como sendo o eixo Z. Tá? É bom lembrar que todos os pontos no corpo rígido rotacionam sobre o eixo Z com a mesma velocidade angular ômega. E ômega é dθ dt, né? No caso agora na direção cachapéu. Isso é dado por ômega módulo ômega z, direção cachapéu. Um jeito semelhante, né, de mostrar isso é que todos os pontos em corpo rígido têm a mesma velocidade, a mesma aceleração angular. Né? E a aceleração angular é definida como a segunda derivada θ no tempo, no sentido cachapéu. Né? Então, vamos, seja o ponto S, nosso ponto de referência, ele estando em algum lugar. Assim como antes, né, o corpo ele é dividido em elementos individuais. A gente calcula a contribuição de cada elemento ao momento angular sobre o ponto S. Então a gente soma sobre todos os elementos. A soma vai virar uma integral para um corpo contínuo. Né? Cada elemento individual tem massa ΔMJ, né? Ele está se movendo em um ciclo de raio RSJ perpendicular, né? Sobre o eixo de rotação. O RSJ ele é o vetor que liga o ponto S até o elemento. Então, o momento PJ é tangente ao círculo. Se a gente quiser fazer uma coisa esquematizada, a gente tem o eixo. Então, esse é o nosso eixo fixo de rotação. E o corpo corta o corpo em algum ponto.
corpo. Vou pegar alguma parte do corpo. E essa parte funcionando sobre esse eixo. É possível. Sim. Uh, pedaço. Tá? Pedaço tem. Vai ter massa ΔMJ. Ele vai estar distância RSJ. Saber. Tá? Ele vai ter momento J grando. E esse RSJ tem dois componentes. Tem uma componente paralela ao eixo, componente perpendicular ao eixo. Esse aqui, RSJ paralelo. Esse aqui é SJ lá. Corpo. O momento está para dele para cima. Chapéu. Exatamente porque eu estou orientando eixos. Esse ponto como referência, então estou usando para cá, chapéu para cá, seta chapéu. Então esse é o esquema. Exatamente esse é o problema. O momento angular do jotésimo elemento sobre o ponto S é dado, a gente já viu, para o caso de partículas, como RSJ, vetor PJ. Okay? O vetor RSJ pode ser decomposto entre um componente perpendicular e um componente paralelo, em relação ao eixo de rotação. Quando, no caso aqui, a gente vai usar a notação sem a setinha em cima, terminar os módulos de cada componente, e o momento linear é dado por ΔMJ vezes a velocidade linear. A velocidade linear vai ser esse componente perpendicular vezes a velocidade angular, na direção θ-chapéu. Então, o momento angular sobre o ponto S desse elemento é dado por LSJ igual a J vetor J
Quem é RSJ? RSJ é componente paralelo. Paralelo aponta no sentido chapéu. Vou começar pelo perpendicular, vai. Perpendicular. E o perpendicular aponta no sentido R chapéu. Mais um componente paralelo. Do chapéu. E o momento linear é delta MJ RS circular ômega Z. Ok? Bom, esse produto vetorial é delta vezes R SJ quadrado ômega Z. Isso no sentido chapéu. Menos delta J J paralelo R J perpendicular ômega Z. Sentido R chapéu. Ok? Essa última expressão, segundo termo, né? Segundo termo tem a direção que é perpendicular ao eixo Z. Então, componente Z do momento angular sobre S, então, tem exatamente o componente Z, ele é exatamente o derivado a partir do termo segundo R perpendicular vetor P. Então, componente Z do momento angular sobre sobre o S L C J Z Z é o cara que só tem componente em chapéu, né? Então, é delta MJ R perpendicular SJ quadrado Z. A componente Z do momento angular, sistema sobre S, é a soma sobre todos os elementos. Lembrando que a gente partiu corpo em N elementos, né? Dá para saber sobre o corpo inteiro. A gente vai ter aqui componente Z sobre S do sistema, tá? Igual a soma aqui, né? Igual a soma de cada elemento. Os componentes de cada elemento. Seja soma da N R J perpendicular quadrado
Como é um corpo rígido, né? Ele tem uma distribuição contínua de massa. Então, a soma se torna uma integral sobre o corpo. Então, a gente reescreve essa expressão. Angular componente Z do momento sobre S do sistema é a integral sobre o corpo do elemento de massa vezes posição desse elemento. Então, esse R é a distância do eixo Z até um elemento infinitesimal de massa dr. Momento de inércia de um corpo rígido sobre um eixo Z fixo, né, passando só o S, é dado pela integral também. Também é uma integral sobre o corpo. Falando aqui, inércia, S também é integral de dm, rdm. É. Então, a componente Z do momento angular sobre S para um fixo e passa por S na direção Z é proporcional à componente Z da velocidade angular, ômega, né? Então, no fim das contas, se você já tem um momento de inércia, a vida se torna muito mais fácil, né? Para um eixo acionando rotação fixo, né? O resultado aqui, torque sobre o ponto, é igual a derivada de angular, ponto. Para o caso fixo, a consequência é que os torques externos sobre S é D dt L S. Agora pode ser resolvida na direção Z. Então, torque resulta externo de S é derivada temporal do momento angular do sistema da componente Z de S, que é temporal, e S vezes o tempo e S vezes a segunda derivada do tempo, que é IS vezes A. Que concorda com o nosso resultado anterior de que a componente Z do torque sobre o ponto S é igual ao produto do momento de inércia sobre ponto S e o componente Z da aceleração angular. Eu tenho um anel agora, aí o R, massa M, e ele está rotacionando sobre o eixo Z, paralelo a mais uma H, sobre Y, plano de Y.
e o componente Z angular da Z. Muito bem. É algo muito parecido com isso, né? Diferença são partículas. Não. Tem um anel. Todas as outras coisas são iguais, né? Anel, velocidade sim, os eixos, coisa, ponto S, coisa, e o raio é R. Tá? E o anel tem massa. Até agora, encontrei a magnitude e a direção do momento angular LS sobre qualquer ponto. Se, deixa eu ver. Tá? A gente vai usar o mesmo argumento de simetria que a gente. Né? E mostrar que o anel pode ser simétrico em todos. São a todos os eixos. Né? É, então, se aproveitar, né? Dizer que o anel ele pode ser pensado como composto de pares de pontos semelhantes, objetos em lados opostos de cada massa M. Essa, é, pelo argumento de simetria, a gente pode inferir as contas para ver se é, mas uma primeira ativa a gente pode combinar aqui popular, visto que ele é exclusivamente eixo. Não é uma suposição absurda. Cada par, cada par tem uma componente não zero, quer dizer, não, do momento angular, tomando sobre qualquer ponto S ao longo.
eixo zero, né? Então, a gente vai dividir o círculo, né, em duas. Então, vou cortar ele aqui. E lá, aumentar. Bom, vai ser dois semi. Então, momento angular do par é o momento da primeira parte mais o momento da segunda parte. Isso dá 2m quadrado chapéu, que é o m, a massa do par, é quadrado. O momento angular do anel sobre o ponto S é, então, a soma de todos os pares. Então, se você quiser cortar depois, sei lá, aqui, para ficar mais dois pares. Aqui, para ficar mais dois pares. Fazer isso infinitamente. E aí a gente vai ter que momento total os pares da massa de cada par quadrado. O que é isso? É a própria massa do anel vezes o raio do anel. Chapéu. Ok? Então é importante lembrar que o momento de inércia de um anel é dado anel sobre o corpo dm rd quadrado. Isso é a massa do anel vezes o raio quadrado do anel. Então, pela simetria do anel, o momento angular sobre S, por ponto S, vai estar na direção angular, né? E ele precisa ser igual ao momento inércia do anel vezes a velocidade. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.